Olá, mais uma vez aqui reunidos para nós meditarmos acerca da palavra de Deus e dos seus segredos, né? Que não tem nada de segredos quando Paulo ele diz o mistério, né? Esse mistério vos revelo. Quando Paulo fala de mistérios, mistério de Cristo e a igreja, ele não está falando de coisas misteriosas que não foram reveladas, mas não, são mistérios que agora são plenamente conhecidos da gente. Né? O Senhor nos dá a conhecer sua plena verdade e os seus, que eram mistérios, que é mistério para o mundo. Né? Então nós estamos aí, mais um domingo aqui para celebrar a palavra de Deus, a adoração a Ele, o culto que nós promovemos a Ele pelo que Ele fez por nós, que nos deu tão grande salvação. Né? E eu quero então meditar sobre a natureza do casamento, sobre as verdades do casamento e por que ele foi instituído. Bem, eu sou o pastor Alan Rodrigues, da CLSJ, e caminhe comigo, espero que você caminhe comigo aqui. Não esqueça de compartilhar, de dar o seu joinha, que isso tudo ajuda muito a propagação do canal, a que nossa mensagem, a mensagem de Cristo, seja relevante para nós. Amém? Muito bem. O conhecimento de Deus, ele se revela pela natureza. Né? Nós não precisamos das Escrituras para conhecer a Deus. Como assim, Alain? Porque as próprias Escrituras nos mostram que tudo que existe aponta para a existência de Deus. É inegável ao homem, ao ser humano, que olhando até para a sua própria existência, não reconheça que Deus existe. Em Romanos 1, 20 a 21 diz assim: porque as suas coisas, as coisas de Deus, invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, veja, essas coisas a gente não pode ver, né? Invisíveis porque tem coisas que nós não enxergamos. Quando Deus criou o mundo não existia nada, ele criou por meio da palavra. Então as Escrituras dizem aqui, as coisas invisíveis, o seu poder e a sua divindade se entendem. E entender uma coisa é ter essa coisa claramente exposta diante dos seus olhos. É isso que Paulo está dizendo. E claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles, esses homens que não creem em Deus, fiquem sem desculpa. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram, ou seja, foram consumidos, porque eles não podem ser sustentados. E o seu coração insensato se obscureceu. Então, a cada dia, nós vemos os homens negando a divindade de Deus, tendo elas claras em tudo que existe. Deus se manifesta por meio da criação. E como hoje eu vou falar de casamento, quero falar sobre como Deus se manifesta na criação, mostrando o casamento e sua importância. E o casamento é uma dessas manifestações. O matrimônio é uma instituição divina, né? É uma evidência visível da aliança de Deus com o seu povo, com o homem. Quem não reconhece essa verdade do casamento, obscurece o entendimento e perde uma revelação importante espiritual. Então, vou falar sobre a comitiva de Deus e a santidade do casamento. Primeiro, o homem foi criado do barro. Ele foi moldado para a habitação de Deus. Vamos lá, Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Diga uma coisa para mim, por que Deus não formou o homem da árvore? Por que ele não formou o homem das pedras? Por que ele não formou o homem da água? Ele não podia ter criado o homem de qualquer maneira? Vocês se lembram quando Jesus diz, não tenham, para os religiosos, não tenham por arrogância serem filhos de Abraão, serem descendência de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos para Abraão. Veja, Deus poderia ter criado o homem de qualquer coisa, mas por que do barro? Porque o barro, Deus considera o barro como algo, a argila como algo que se manipula, que se pode moldar, né?
Tanto é que em Jeremias 18,6 Deus usa essa expressão. Ele diz para Jeremias em profecia: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Jeremias vai até o oleiro e ele vê o barro sendo moldado como um vaso. Essa é a figura que Deus dá. Por isso Deus tirou o homem do barro, porque o barro é algo que Deus pode dar uma forma com a sua vontade, com as suas mãos, diferente do que ele criou pela palavra. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, desde o princípio, Deus moldou o homem com esse propósito, ser um vaso, um templo aonde ele pudesse habitar. Olha que mistério tão maravilhoso. Assim como o oleiro molda o barro para um uso específico, Deus molda o casal para cumprir também a sua vontade. Ok? O matrimônio não é um arranjo humano, mas é uma obra divina, onde Deus forma duas pessoas para se tornarem uma só carne. Vamos falar então da circuncisão, a representação de Cristo na circuncisão, porque ela é tão importante. Gênesis 17, 10, 11 diz assim: essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo macho entre vós seja circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal de aliança entre mim e vós. O prepúcio é uma carne que está sobre o órgão masculino. Essa carne não tem utilidade nenhuma. Biologicamente, naturalmente, ela não tem uma função importantíssima na nossa vida, tanto é que ela é extirpada. Então, mas por que Deus então colocou o prepúcio no homem? Justamente porque o prepúcio ele aponta, ele tem um significado, uma figura de algo que cobre, de algo que veda, que tapa, né? E quando Deus usa o prepúcio como uma representação da filiação, de para se tornar filho de Deus, o judeu teria que se remover o prepúcio, existem dois fatores ali. Primeiro, algo que cobre, que não deixa, que fica encoberto, que tapa, e a segunda, o sangue que é derramado. Então, nós vemos essa revelação em Deuteronômio 36, onde diz assim: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Quer dizer que existe uma capa, algo que cobre também o nosso coração, o nosso entendimento, né? E o coração da tua descendência, para amardes ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivais. Então, Deus está fazendo uma analogia entre o prepúcio do homem que derrama sangue e o coração que também é encoberto por causa do pecado, porque não consegue receber a revelação, a fé por meio de Cristo Jesus, da sua morte. Não crê em Cristo Jesus. Assim, o prepúcio tinha essa figura. Então Deus estabeleceu a circuncisão como um selo da aliança, um pacto de sangue que apontava para Cristo. Na morte de Cristo, nós somos revelados, é tirada toda a dureza no nosso coração, nos tornando filhos de Deus, nos tornando família de Deus. Então Jesus, o homem perfeito, cumpriu essa aliança ao derramar seu sangue na cruz e selando para sempre a redenção do seu povo. Assim como a circuncisão representava uma aliança de fé com Deus, Deus estipulou aquele ato de fé para que Abraão, então, ordenasse a todos aqueles que crescem nele, que fossem da sua geração, da sua genealogia, da sua descendência, que se circuncidassem. Então, naquele tempo, a circuncisão era algo físico, hoje ela é algo espiritual. Então, assim como a circuncisão representava uma aliança de fé com Deus, o casamento é uma aliança de sangue e compromisso inquebrável entre o casal diante de Deus. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Então, o casamento é uma união santa, ela é indissolúvel. Então, Gênesis 2, 23, 24 mostra isso. Quando Deus cria a mulher, ele cria a mulher a partir do sono de Adão. Então, diz que Deus derramou um profundo sono sobre Adão e tirou da sua costela, né, das suas costelas,
os ossos, uma parte da sua costela, e fez a mulher. Veja, a mulher não é feita do barro como o homem. O homem é feito do barro e a mulher é feita do homem. Ela é tirada da sua própria carne. Então Adão disse assim: essa mulher que você me fez, agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque foi tirada de mim. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, que serão ambos uma carne. Por que então Deus também já não aproveitou, né? Ele perdeu tempo? Por que ele não... Acho que ele esqueceu. Quando ele fez o homem, já devia ter feito a mulher junto. Poupava tempo, sujava a mão uma vez só. Não é nada disso. São figuras de linguagem, são modelos, sombras do que Deus queria representar com aquilo. Então, assim como o homem foi feito do barro, e a mulher dele, assim também Cristo representa o sono de Adão representa a morte de Cristo. Cristo, quando morre na cruz, quando ele dá a sua vida pela humanidade, ele funda a sua igreja, ele forma a igreja. Por isso que o soldado furou o seu lado, furou as suas costelas, né? Dali jorrando o sangue, a sua vida e a água que é a palavra. Então, por meio da sua vida e da palavra de fé, é que nós nos tornamos igreja de Cristo. E essa é a representação. Veja como o casamento tem uma ligação íntima entre a salvação. O casamento é o modelo de Deus para a salvação do homem. Cristo dando a vida por sua igreja, né? Em Marcos 10:19 diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separe, né? Deus ajuntou o homem não separe. Por quê? Porque Deus não se separa da sua igreja. O casamento é mais do que uma união terrena. É uma imagem da aliança eterna entre Cristo e a sua igreja. O homem representa Cristo e a mulher a igreja. É uma união inseparável, estabelecida por Deus. Assim como Cristo nunca abandona a igreja, o casamento deve ser mantido até a morte, porque é um pacto eterno diante de Deus. É o modelo, assim como Deus salva o seu povo. Quando Jesus morre na cruz, as Escrituras dizem que o véu se rasgou. Está escrito em Mateus 27:51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. No Antigo Testamento, o véu do templo separava os homens da presença de Deus. Ninguém podia se achegar ao templo onde estava Deus, na presença de Deus. Quando Cristo morre, esse véu é rasgado, a aliança, Deus faz uma nova aliança, um novo pacto, uma nova aliança com os homens, permitindo que nós nos acheguemos à presença de Deus livremente, com toda a liberdade, com toda a ousadia, chamando Ele de Pai. Então, ali Cristo funda a sua igreja. Ele quebra o véu, a separação que havia entre Deus e os homens. Ele faz uma aliança inquebrável, né? E assim também a aliança inquebrável do matrimônio, Cristo e a sua igreja. Eu não sei se vocês lembram, na antiguidade, quem conhece um pouco de história, já ouviu em filmes, você vai perceber que quando um emissário era enviado, o rei tinha uma carta para enviar, ele fazia o rolo, normalmente era o rolo, não era a carta dessas que a gente usa hoje no correio, um sedex, né? Um envelope. Não era um envelope, era um rolo. E esse rolo, para que ele fosse inviolável, o rei derretia a cera e colocava o sino do seu anel na cera, selando, fazendo um selo naquela carta. Vocês podem lembrar também dos 7 selos do Apocalipse, né? Jesus vai quebrando selo por selo e a cada selo a humanidade, o mundo vai sofrendo as consequências da abertura dos selos. Isso que era selo, esse que era o selo, a marca que havia nas mensagens que eram enviadas. Deus também coloca um selo, né, sobre a mulher. Não é só o homem que tem um selo. O prepúcio,
que é a marca que existe no homem, que é o derramamento de sangue, a retirada da cegueira, a escama que é derrubada quando nós cremos em Cristo e somos revelados do seu plano de salvação, a mulher também tem um selo para provar como Deus leva isso a sério, como Deus ele imprimiu verdadeiramente a sua natureza, o seu plano de salvação na união do casal. No casamento, esse selo da mulher chama-se ímen. E ele representa a santidade e a inviolabilidade dessa união. Se vocês pegarem a ciência e vocês procurarem esse órgão, vocês vão ver que a ciência até hoje também não descobre para que serve. Porque é algo que, como disse lá, lemos em Romanos, Deus imprimiu na natureza para que nós pudéssemos enxergar a sua divindade. Que coisa maravilhosa, como ele é cuidadoso na sua criação. Por isso, o homem e a mulher devem se unir em santidade, é uma união, uma única vez. Não existe experiência no casamento, existe uma união indissolúvel, eterna. Então, ele não é um detalhe, esse detalhe não é biológico só, mas é uma marca divina. É semelhante a um selo real. Deus enviou uma mensagem para que a humanidade pudesse lê-la. E essa mensagem está selada com um selo divino, um selo que representa a santidade do matrimônio, que a união do homem e da mulher é uma união santa, separada, que não pode sofrer contaminações, né? E ela é consumada no ato do casamento. Em Cantares 8,6 nós temos uma representação disso. Põe-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é forte como a morte. Então, nós temos aqui não só figuras religiosas, isso não é uma coisa religiosa, conservadora, patriarcal, machista. Não, nós vemos na prática que a quebra desses fundamentos causa danos irreparáveis na humanidade. Quando a família é destruída, toda a descendência, toda a geração daquela família é destruída também. Nós não precisamos de conceitos religiosos ou de darmos a essa mensagem algo conservador, retrógrado. Nós vemos as consequências na humanidade, né? Então, eu quero então seguir adiante nessa reflexão do casamento, como ela é importante, né? Então nós estamos vendo aqui Deus imprimindo a natureza dele, o plano dele de salvação na figura do homem e da mulher, né? E esse homem ele tem o Cristo, tem a semente, que é a palavra, e a igreja tem a reprodução, tem o ventre, tem o seu útero, que recebe a palavra, o filho, e gera filhos para Deus. Jesus tem a semente, que é a palavra, e a igreja tem o corpo, que recebe a palavra e gera filhos para Deus. Assim também o homem tem a semente e a mulher tem o útero, que recebe o filho para Deus. É uma mensagem santa de Deus para nós, que nos mostra a seriedade, a profundidade da impressão que Deus colocou na nossa criação. Nós não fomos criados à revelia, nós não fomos criados por bactérias, nós não fomos evoluídos, nós fomos criados com uma figura de santidade, uma figura maravilhosa, linda, de representação do amor de Deus por nós, né? Mas vamos ver então o que se segue adiante, por que o casamento é tão santo. Em Isaías 6,1, as escrituras dizem assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a sua orla do seu manto enchia todo o templo. Aqui nós temos uma representação clara também do vaso, daquilo que Deus, na forma como Deus criou o homem. Ele criou um formato do barro, para que fosse moldado numa forma que ele pudesse habitar. Então aqui no céu,
A visão de Isaías mostra também uma visão de que a orla do manto, o Espírito Santo, que estava sobre o homem que estava sentado no trono, que é sobre Jesus, enchia o templo. O nosso vaso de barro precisa estar repleto do Espírito Santo, repleto da presença de Deus, que acontece por meio de Cristo Jesus, ou ungido de Deus, ou coberto com o Espírito Santo, o homem perfeito, né? Os serafins estavam acima dele. Anjos voavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 eles voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra, como lemos em Romanos lá, está cheia da sua glória. Ele imprime a sua natureza, os seus dons, as suas vontades, os seus planos, a sua lei em tudo que existe. Nada que você olhar vai ter é aleatório, é à toa. Então, essa visão de Isaías mostra o quê? Que haviam seres que, embora não tinham pecado, estavam cobertos, santos, e declarando a sua santidade, anunciando a sua santidade. Então, o que Deus nos mostra com isso? Que ele tem uma comitiva, por onde quer que ele vá, ele tem um exército de anjos proclamando a sua vitória, a sua divindade, proclamando a sua separação. Deus é único, ele é distinto de tudo, ele não se mistura com nada. Ele é santo no Pai, santo no Filho, santo no Espírito Santo. Ele é um Deus único, indivisível e santo, separado. Deus está anunciando a sua glória também, porque ele diz: a terra está cheia da sua glória. Então nós reverenciamos ele na santidade, reverenciamos ele nos seus feitos, que é a sua glória, o feito da salvação que ele nos concede. Então, Deus está cercado de uma comitiva que proclama o quê? O seu plano de salvação. A sua glória por meio do seu plano de salvação, da criação e de nós que ele criou para a imagem da sua salvação. Essa é a sua glória, os seus feitos, né? Então, assim como os serafins anunciam essa glória, nós também devemos anunciar essa glória, essa santidade de Deus nas suas obras. E o que se faz hoje em dia quando tem um casamento? Se chamam testemunhas, que são os padrinhos. Os padrinhos, eles não são simplesmente pessoas convidadas para comer mais bolo, para ter para quem anunciar o seu casamento, para você se vangloriar que tinha 20 padrinhos de um lado, 20 de outro, para encher a igreja. Não, os padrinhos, eles têm essa responsabilidade do anúncio de que aquele casamento foi testemunhado por eles, que aquele casamento aponta para uma glória de Deus, porque o casamento é essa instituição divina criada por Deus. Então, os padrinhos, eles não têm uma mera presença, né, para encher lugar na igreja. Eles têm uma responsabilidade de testemunhar. Eu estive lá, testemunhei aquela união indissolúvel e anuncio aqui que esse casal, ele cumpriu com a vontade perfeita de Deus neste matrimônio, né? Eles são testemunhas da obra, da glória de Deus que enche toda a terra, da glória de Deus realizada no casamento, né? Então, eles são testemunhas vivas da aliança, proclamando essa importância e apoiando esse casal na sua jornada. Olha, lembre-se sempre de que vocês se casaram na presença de Deus, de que vocês fizeram uma aliança indissolúvel. Você disse na morte, na doença, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? Os votos que se faz. Por isso que Deus diz lá em Malaquias: eu fui testemunha dos votos que vocês fizeram com as suas esposas, não as abandonem.
né? Malaquias é uma carta muito dura acerca do casamento. Em Hebreus 12:1 diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então os padrinhos são essa nuvem de testemunhas que acompanham o casal, que intercedem por eles, que os ajudam a permanecer fiéis ao pacto que eles fizeram diante de Deus. Então todas as vezes que nós somos esses serafins, quando nós anunciamos a glória de Deus, quando nós anunciamos os seus feitos, nós estamos sendo como os serafins também. Mas é necessário que a nossa vida esteja totalmente alinhada à vontade de Deus. Nós andamos também como os anjos, em santidade, se cobrindo de todo o mal, de todo o pecado. Então, eu quero concluir essa mensagem mostrando o que a gente falou aqui hoje, né? Então nós sabemos que o casamento não é uma mera cerimônia, mas é um ato sagrado que foi planejado por Deus desde a fundação do mundo. Cada elemento desse evento aponta para a grandeza da aliança divina. O homem, moldado como barro, né, foi feito para templo de Deus. O sangue da circuncisão aponta para Cristo, para sua morte, que selou sua aliança conosco. O casamento reflete a união entre Cristo e a sua igreja, indissolúvel e santa, né? É o que diz lá a Escritura. Tornarão-se uma só carne. Você não estirpa o seu braço, você não amputa o seu braço, né? E o seu braço faz parte do seu corpo. Até você morrer, você vai estar com ele. O véu da mulher representa o selo inquebrável dessa aliança. Um pacto que dura até a morte. Uma vez quebrada o selo, uma vez essa aliança sendo proclamada, né, na união do casamento, né, aceito. Você aceita o Alan como seu legítimo esposo? Sim, aceito. Foi feita uma aliança e a santidade do matrimônio, do leito matrimonial. Ali, uma vez concluído a união do casal, o casamento está realizado para sempre. Não pode haver uma quebra dessa aliança. A comitiva de Deus, proclamando a sua glória, assim como os padrinhos proclamam a testemunha e a santidade do casamento. Então, essa é a importância dada ao casamento. Então, eu quero destacar 5 pontos com vocês sobre essa reflexão. Primeiro, os testemunhos, as pessoas testemunharam tanto Deus no céu, quanto as pessoas também testificando e proclamando essa santidade e esse matrimônio indissolúvel. O casamento, ele é um pacto de sangue, como é a circuncisão. Ele aponta para Cristo. Em terceiro, o selo do casamento, que representa a sua inviolabilidade, assim como o selo real não pode ser quebrado. A união também deve durar até a morte. O matrimônio reflete a aliança eterna de Cristo com a igreja. É um pacto divino, não é uma instituição humana. E os padrinhos, como eu disse, são testemunha dessa união. Então, voltando ao que nós dissemos no princípio, Deus se revela por meio da criação. Então, não era necessário que houvessem as escrituras para que o homem, olhando a criação, o que era invisível se tornou visível, e as coisas invisíveis, o poder de Deus invisível é visto, é testificado em tudo que nós tocamos, em tudo que existe. E principalmente na criação do homem e da mulher. Guarde isso no teu coração. Se você está pretendendo se casar, absorva esse conhecimento, né? Entenda a importância que tem o seu casamento. Se você não se casou ainda, está vivendo com sua noiva, com sua namorada, né, uma relação que ainda não respeita esses moldes, que ainda não leva a sério essa importância, essa riqueza que Deus quer te dar, esse presente que Deus quer te dar, um casamento abençoado, santo, promova isso na sua vida. Lute, procure cumprir com essa vontade que Deus tem para você.
E você que é casado e que precisa restaurar, né, os valores, as verdades que existem no seu casamento, faça isso hoje mesmo, sabendo que Deus tem bênçãos para você num casamento santo, num casamento segundo a sua vontade. Veja, há famílias destruídas hoje porque não seguiram esses princípios. Há mulheres, homens com seus corações destruídos, cheios de ódio, cheios de rancor, de mágoas, filhos destruídos, perdidos no mundo, abandonados no mundo, cheio de traumas, porque você mesmo pode ter chegado no seu casamento cheio de traumas. Você como homem, você como mulher, você como filho hoje, como jovem, como adolescente, pode estar traumatizado por causa do quê? Daquilo que Deus planejou com amor, com um plano amoroso por meio de Jesus e que não foi concretizado, não foi realizado nesses moldes, nesse modelo que Deus criou. Então há tempo ainda, porque nós conhecemos muitas famílias, eu tenho histórias na minha vida de traumas e que foram sarados quando a gente se volta para a palavra de Deus e para obedecer os seus mandamentos. Então quero orar por você, Pai querido, nesse dia em que nós falamos sobre a maravilhosa graça, a impressão, o favor que o Senhor tem, a bondade do Senhor na instituição do casamento. Como o Senhor realizou tudo, a criação do mundo, a criação do homem foram feitas para expressar a sua glória. Eu quero abençoar, levantar as minhas mãos sobre as vidas daqueles que me ouvem, sobre todos os casais, sobre todos os traumatizados por causa da desobediência, por causa desse mundo perverso, da maldade desse mundo que destruiu os teus planos. Eu quero restaurar vidas aqui por meio dessa pregação. Que cada um que ouça, cada um que chegue a essa mensagem, haja uma regeneração por meio do sangue do teu Filho. Assim eu oro e abençoo você em nome de Jesus e no poder do doce Espírito Santo de Deus. Até a próxima.